Oi, gente! Estamos aqui no nosso penúltimo episódio, onde falaremos da mansidão. A mansidão nada mais é do que o amor se expressando, o amor falando. Então a mansidão muitas vezes ela é bem isso, a fala, a brandura, a maneira como a gente se expressa. Antes de mais nada, eu quero te convidar, se inscreve no canal, curte, compartilha, manda para o máximo de pessoas que tu conhece e assista os outros episódios dessa série sobre o fruto do Espírito. A mansidão. Eu amo esse assunto porque eu aprendi errando sobre ser mansa. Muitas vezes a gente pensa que o ser mansa é apenas se abster de falar, é não falar. E eu lembro que certa vez o meu marido perguntou: Mariel, o que tu acha que tu fez para que tal situação desse errado? Para que tal situação chegasse nesse limite? E no momento muito rápido, porque eu já tinha pensado muito no que será que eu tinha feito para dar errado, eu falei: eu fui muito permissiva. E eu quero fazer com que tu pense que há um abismo separando a permissividade e a mansidão. A permissividade é tu olhar para uma situação errada, tu vê que aquilo não está certo e tu se abstém de comentários. Tu acha que calando vence, tu acha que sem confronto melhor. Tu vai para o joelho e tu imputa sobre o Senhor algo que muitas vezes Ele está te dando a oportunidade de cooperar. Ele está te colocando naquele lugar para que tu possa manifestar a mansidão através dos teus atos, das tuas atitudes, e tu simplesmente prefere calar, não falar nada. A situação então ela vai se tornando uma bola de neve. O que era desse tamanho, mas que com um silêncio se tornou desse, com mais um silêncio se tornou desse, e assim sucessivamente. A gente decidiu que não queria conflito, e então a gente não falou nada. A mulher sábia edifica a casa, e a tola a destrói com as próprias mãos. Pensando sobre esse provérbios, eu comecei a tentar buscar como eu poderia ser aquela mulher de Provérbios 31. Como eu poderia começar a fazer tudo aquilo que aquela mulher faz. Às vezes a gente olha para ela e a gente fala: não dou conta, porque ela faz muita coisa. Ela acorda cedo, ela dá ordem às servas, enfim, ela faz diversas coisas. Ela é a mulher exemplar. E aí eu estava buscando me parecer com essa mulher exemplar. E eu descobri que ela é ativa. Que nela há brandura, nela há mansidão, nela há um posicionamento cheio de amor. E é isso que separa a permissividade da mansidão. A permissividade, evitando um conflito, tu só não fala. A mansidão, tu se posiciona em amor e a situação é transformada. Para que não fique só em meras palavras, na opinião da Mariel, eu quero que vocês abram comigo Gálatas 6. No versículo 1, a Bíblia nos ensina algo poderoso. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, vocês que nasceram de novo, vocês que manifestam o fruto do Espírito, deverão restaurá-lo com mansidão. Não é a Mariel quem está falando. Deverão restaurá-lo com mansidão. É confrontar em amor. É dizer: não está certo, mas eu te amo e eu vou te ajudar. Eu tenho aprendido que muitas vezes as palavras certas, ditas aos berros, se tornam erradas. Como da mesma forma as palavras certas, no silêncio de uma discussão interna, onde a gente fica tendo uma discussão do que a gente queria falar e a gente não fala, não produz nenhum resultado. Agora a palavra de Deus nos ensina que a repreensão mansa, essa sim é capaz de gerar transformação.
Então a mulher sábia que edifica a sua casa não é aquela que aceita o pecado dentro da sua casa, não é aquela que aceita um caminho que leva à morte, não é aquela que aceita tudo quieta, mas é aquela que se posiciona em amor e que quer mudar. É aquela que não quer viver um caos, não quer deixar para amanhã, não quer deixar acumular. E ela chega para o seu marido. E a Bíblia, ela é repleta de mulheres sábias e mansas, prudentes. Esther, eu admiro muito Esther. E Esther, quando ela ensina-nos sobre essa mansidão, quando ela pede ao rei: posso ter com a tua presença, posso fazer um jantar para ti? Ela sabia o que ela tinha como objetivo. Esther queria salvar um povo. Mas Esther não chegou e falou assim: rei, então o negócio é o seguinte, meu povo está prestes a morrer, e eu preciso que a gente se dê, faça alguma coisa aí, a gente salve o meu povo. Quantas vezes nosso marido chega em casa? Essa é forte. Quantas vezes o nosso marido chega em casa e ao invés de agirmos com mansidão, ele mal atravessou a porta, a gente já fala assim: eu não aguento mais essas crianças, pelo amor de Deus, ainda bem que tu chegou, vai colocar limite, tem conta atrasada, a luz foi cortada, eu preciso... Não! O caos instaurado, a coisa certa dita aos berros. Ou então, da mesma forma, Esther, se ela só tivesse se calado. Esther jejuou quieta, em silêncio, para que o Senhor desse o direcionamento certo para que ela pudesse agir. Então ela convida aquele rei a jantar com ela, e com muita mansidão e amor, ela diz assim: posso jantar contigo de novo? Mulher, para de querer agir pela força das tuas próprias mãos. Entre em jejum e oração, porque sim, é necessário que a gente fortaleça o nosso espírito, é necessário para que a gente seja guiado pelo Espírito, que a gente dê liberdade, que a gente alimente o nosso espírito. Entre em jejum e oração para saber como agir, não para deixar a responsabilidade sobre o Senhor. Quando a Mariel disse que ela foi muito permissiva, foi porque aquilo que ela podia fazer, ela queria que o Senhor fizesse. Aquilo que ela poderia agir de forma mansa, prudente, posicionada, falando a coisa certa da maneira correta, ela apenas se calou e queria que o Senhor descesse na terra e fizesse algo por ela. Não se isente da sua responsabilidade dentro do seu lar. Seja manso com seu marido, com seus filhos. Seja manso por onde você passar. Uma palavra branda, ela é capaz de gerar transformações eternas. Uma palavra branda, uma palavra mansa no tempo certo é capaz de produzir eternos frutos. Por isso, eu queria te dizer que os mansos são aqueles que não colocam a culpa em ninguém. Os mansos são aqueles que não dizem que a culpa é do marido que fez errado, que a luz foi cortada porque ele não pagou, que não é porque... Os mansos, eles têm a autorresponsabilidade e eles não têm problema em admitir as suas falhas e fraquezas. Ele não tem problema em chegar e falar assim: cortaram a nossa luz, meu amor, eu esqueci de te lembrar de pagar. Eu estou falando a mesma coisa, que ele devia ter pago e ele não pagou, mas eu falei: amor, eu esqueci de te lembrar que a gente tinha que pagar a luz esse mês. Então o marido não vai se armar contra aquela esposa, ele não vai irar com aquilo que ela está falando, ele vai dizer: é verdade. A mansidão é capaz de gerar transformação. A mansidão, ela é capaz de transformar um casamento em um lar. Uma mãe que é mansa ao falar, ao disciplinar, é aquela que não apenas se estressa e sai batendo e o filho não sabe nem de onde está vindo e nem o porquê está apanhando. É aquela que diz assim: meu filho, o que tu fez não foi certo. Qual é o preço da desobediência? A desobediência não produz coisas boas. Bem pelo contrário, somente a obediência é que é capaz de gerar fruto bom. Então, se tu quer ter videogame, se tu quer ter iPad, se tu quer... É preciso que haja um acordo aí entre nós.
tu obedece e eu te dou o que tu está me pedindo. O preço da desobediência sempre vai ser algo ruim. Então agora eu vou tirar o teu iPad, tu vai ficar 1 mês aí sem telas por conta da tua desobediência. O que vocês acham que é capaz de produzir mais resultado naquela criança? Ele saber o porquê ele está apanhando, o saber o porquê ele está sendo castigado, ou simplesmente nem saber o porquê, de onde está vindo, para que isso está servindo. Os meus filhos lá em casa, eles sabem que assim como a palavra de Deus nos ensina, o Senhor, Ele disciplina os filhos a quem ama. Nós, como pais, disciplinamos os filhos a quem amamos, mas as palavras que saem da nossa boca, elas darão a direção para o caminho certo que eles devem percorrer. Só apanhar, só ser castigado, não vai produzir um novo caminho. É preciso que em nós, eles encontrem a mansidão, a experiência do que é certo e o que não é. Em nós está a referência deles. Eles olham para a gente e eles pensam, minha mãe faz isso, minha mãe não faz aquilo. Eu já falei em uma outra série, hoje em dia não cola mais o faz o que eu digo e não o que eu faço. Hoje em dia os nossos filhos olham para nós e eles querem ver se nós estamos sendo tudo isso que nós estamos pregando. Então, que em nós, os nossos filhos possam entender. Mansidão também é aceitar o projeto de Deus para a nossa vida. É parar de querer ensinar Deus a ser Deus. Mansidão é acatar ideias e projetos que muitas vezes o Senhor vai dar no coração do outro. Essa série, eu preciso engrandecer e exaltar a sensibilidade que o meu marido tem no espírito. Essa série, ela nasceu no coração de Deus e depois no coração dele. O meu marido chegou para mim e falou assim, Mariel, tu precisa gravar sobre o fruto do espírito. Em primeiro momento eu falei assim, gente, mas por quê? Pra quê? Eu não sou pastora, não sou eu que tenho que explicar sobre isso, meu amor. E aí depois em oração eu falei assim, se ele é o sacerdote do meu lar, se ele recebeu esse direcionamento, eu vou comprar o projeto dele, eu vou comprar a ideia dele. E com uma mansidão eu entendi que o projeto que Deus coloca sobre o nosso marido, a missão que o Senhor designou para o nosso marido, precisa ser a nossa missão também. A não ser que o Senhor esteja nos mostrando que ele está viajando na maionese, o que graças a Deus não foi o caso. Hoje nós temos colhido testemunhos do que essas lives que a gente fez, 9 lives sobre o fruto do Espírito, o que elas geraram na vida de pessoas que nunca saberiam o que era aquilo, que não tinham ideia do que era, que ainda falavam frutos. E aqui a gente está ensinando que é o fruto, que o fruto é um. Então, através da mansidão de acatar um projeto que não nasceu no meu achismo, que não nasceu nas minhas forças, a gente produz aquilo que o Senhor já pediu para que fizéssemos. Eu olho para a história de Noé e isso sempre me volta à memória. Noé fez tudo conforme o Senhor o mandou. O Senhor ordenou que Noé fizesse com tais medidas, com tais madeiras, com tais... E assim Noé fez. Noé fez tudo conforme o Senhor mandou, porque Noé acatou a palavra de Deus com mansidão. E ele decidiu subjugar o que ele achava que era certo, o que ele achava que ia dar certo, à vontade de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo dar muitos pitacos no projeto de Deus. E nós falamos sobre Sara e Agar. E Sara foi dar pitaco no projeto de Deus, foi tentar pelas próprias forças fazer gerar essa descendência de Abraão. Quando ela pediu para que Agar deitasse com o marido dela. E toda vez... A Bíblia é clara, toda vez que nós damos pitacos nos projetos perfeitos de Deus, quem sai ferido somos nós mesmos. Noé, se tivesse colocado qualquer outra madeira, se ele tivesse colocado qualquer pitaco no projeto perfeito da arca de Noé, a arca poderia ter afundado naquela enchente. Mas ao acatar com mansidão, tudo conforme o Senhor colocou para ele fazer. Nós estamos aqui hoje vivendo essa descendência, vivendo essa aliança que o Senhor fez, de que não inundaria mais a terra. Através da mansidão de Noé, uma geração foi salva e uma descendência começou. Por isso,
Eu não sei o que está queimando no teu coração. Eu não sei o que a tua mãe, que é a tua líder espiritual, tem te falado, tem te orientado. Eu não sei se ela tem te dito: meu filho, faça tal coisa, está queimando no meu coração. E às vezes tu acha que tu sabe mais do que ela, tu acha que sabe mais do que o teu pastor, tu acha que sabe mais até do que o próprio Deus. Eu não sei o momento da tua vida que tu tem vivido e o porquê tu parou nesse vídeo, mas o Senhor sabe, e hoje Ele está te pedindo: haja em mansidão, abrace os projetos do meu coração em mansidão, e tu verá tudo aquilo que eu vou fazer na tua vida e através da tua história, em nome de Jesus.